girls, how are you? Como é que vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem. Welcome to our English class number 8. Bem-vindos à nossa aula número 8. So, let's go! O assunto da aula de hoje, double-edged words, que são as palavras interrogativas, aquelas que nós usamos nas perguntas. Os objetivos propostos para esta aula são reconhecer e identificar as double-edged words mais comuns e seus respectivos usos. Muito bem, coloquei uma placa toda para vocês de double-edged. São todas aquelas que utilizamos. Onde, para, quem, o que, quanto e assim por diante. Double-edged. As double-edged words ou question words são palavras interrogativas. Misturei, eu falei palavras. Olha só, estou ficando maluquinha. São palavras interrogativas utilizadas para se obter respostas mais específicas. Elas costumam ser colocadas antes de verbos auxiliares ou modais. São chamadas também de double-edged words, pois a maioria das question words é iniciada com WH, double-edged em inglês, exceto o how, mas ele começa com H. O H ele tem. Então vamos conhecer as double-edged words? Primeira delas, aquelas que vocês conhecem, que é da famosa frase what. O significado dela, o que ou qual, tanto faz, dependendo do seu contexto. É usado para perguntar sobre objetos, situações, assuntos abstratos, sobre tempo, sentimentos, coisas que não conhecemos e profissões. E muitas outras coisas que nós poderíamos citar aqui, mas não vai caber em tudo. Então, o primeiro exemplo que nós temos lá. What's your name? Qual é o seu nome? Juntou o what com o is já, ou podia, ali na frase está separado, mas você podia juntar. What is your name ou what's your name, ok? O outro exemplo. What are you doing? O que você está fazendo? What are you doing? E a outra, what's that? Que isso? A próxima então, when, que quer dizer quando. A gente consegue gravar, eu vou contar um macete para vocês gravarem. Até porque a gente tem a outra palavra, olha lá, where, que é muito parecida com ela. As duas, como é que eu vou gravar isso, teacher? Olha só, lembra que na palavra when nós temos o N igual a gente tem na palavra quando em português. Aí você consegue gravar, você vai distinguir essas duas, ok? Então, when é quando. Quando é usado quando queremos saber quando algo aconteceu. Acontece ou acontecerá? Olha quantos when apareceu nessa frase. Então, olha só o exemplo. When is your birthday? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? When did you graduate from school? When did you graduate from school? Quando você se formou na escola? When will you come back? When will you come back? Quando você voltará? Olha só, eu coloquei aqui o exemplo para vocês, ele aparece como presente, passado e futuro, como está lá em cima na frase. Aconteceu, acontece, acontecerá, tá? Então temos os três exemplos. A próxima, então, é aquela que eu falei para vocês que dá confusão. É where, que é onde ou aonde. Como que eu vou gravar essa? Teacher, olha só, eu tinha um macete quando eu aprendi inglês, quando eu comecei a aprender, para diferenciar os dois, então, o when tem o N, do quando, e where, como eu pergunto, onde? Em que lugar? Olha só, tem os dois R's. Então, fica um pouco mais fácil de eu memorizar. Lembrando desses dois macetezinhos, vai ficar mais fácil para você também, eu tenho certeza. Então, a palavra where, ela é usada para perguntar em que lugar algo ou alguém está, ou para onde está indo ou vindo. Olha o exemplo. Where are you? Onde você está? Where are you? Como o inglês junta mais a frase,
Então, normalmente eles diriam, where are you? Mais rapidinho. O próximo exemplo. Where can we find good food around here? Where can we find good food around here? Onde nós podemos encontrar boa comida por aqui? E o último exemplo, que é de passado. Where did she go yesterday? Where did she go yesterday? Onde ela foi ontem? Vocês podem perceber que o where, ele sempre vai encontrar, como todas as outras double age words, na frente dos verbos modais ou dos verbos auxiliares. No caso, o modal é o can, é aquele que modifica o sentido do verbo, e o passado que a gente usa, o auxiliar did. Então, ele foi na frente do auxiliar, ok? Próxima. Who. Who, que quer dizer quem. Who é usado em perguntas quando você quer saber o nome ou identificar de uma pessoa, ou identidade de uma pessoa ou um grupo de pessoas. Então, um exemplo. Who are you? Quem é você? Who are you? Quem é você? Who is knocking on the door? Who is knocking on the door? Quem está batendo na porta? Who broke my vase? Quem quebrou o meu vaso? Who broke my vase? Quem quebrou o meu vaso? Eu esqueci da frase, voltei. Próxima. Which. Which, que quer dizer que ou qual. Quando a gente tem opção. Lá na frente, eu mostrei para vocês que o what também queria dizer que ou qual, mas quando não temos opção. No caso do which, quando temos. Então, o which é usado quando há duas ou mais possíveis respostas ou alternativas. Então, olha só. O exemplo diz assim: Which color do you prefer? Black or blue? Que cor você prefere? Preto ou azul? Então, olha só, nós temos as duas opções da resposta. Ou preto ou azul. Vou ter que escolher entre uma delas. Por isso, então, eu vou utilizar o which. Which ice cream do you want? Chocolate or strawberry? Qual sorvete ou que tipo de sorvete você prefere? De chocolate ou de morango? Então, olha lá, de novo, temos as duas opções. Então, por isso, o uso do which na pergunta, ok? Próxima, whose, que quer dizer de quem. Ou então, em frases explicativas, o cujo e cuja. Mas nesse momento, como a gente está trabalhando com pergunta, ele entra só como de quem. Então, o whose é usado especialmente em perguntas, quando se quer saber a que pessoa pertence algo ou o responsável por alguma coisa. Porém, essa formação da frase na língua inglesa, ela é um pouquinho diferente da nossa. Olha só. Whose umbrella is that? De quem é essa sombrinha? Vocês estão percebendo que eu passei o substantivo umbrella já para perto do whose, do de quem? Essa é a formação na língua inglesa. A gente já vai puxar o objeto ou a pessoa para perto do whose, ok? Então, olha lá. Whose umbrella is that? De quem é essa sombrinha? Do you know whose car that is? Você sabe de quem é aquele carro? Nessa frase, mesmo você sendo do sexto ano, eu gosto de explicar. Como o auxiliar da frase é o do, então o verbo to be lá de trás volta para a sua forma normal. Ele não vai passar para frente do that como estava na última frase, porque quem auxilia nessa frase é o do, ok? Então, vou repetir a frase. Do you know whose car that is? E a última, whose bag is that? De quem é essa bolsa? Puxamos novamente o substantivo bag já para perto do whose, ok? O outro, o why, porque pergunta.
O why é usado para perguntar razões ou explicações. Ela não é Minas Gerais, certo? Que fala why, mas é a mesma pronúncia, ok? Why. Então, olha o exemplo. Why are you studying English? Por que você está estudando inglês? Why are you studying English? A outra. Why is this broken? Por que isto está quebrado? A mãe chegou em casa e achou alguma coisa quebrada. E ela disse, why is this broken? E a última, why are you sad? Por que você está triste? Why are you sad? E agora apareceu o how, que não tem o double H, o WH na frente, mas que começa com o H. Na verdade, o W está lá, mas numa ordem um tanto quanto diferente. Então, o how quer dizer como. É usado para perguntar sobre a forma que algo acontece ou é feito. Então, olha lá, a famosa frase, how are you? Como você está? How are you? Olha que legal! E how do they cook chicken? How do they cook chicken? Como se cozinha frango? Vocês perceberam que todas essas double H words, elas estão na frente, elas iniciam a frase, pode ser que elas também possam estar no meio da frase, como naquela frase do whose que eu mostrei para vocês. E que o verbo auxiliar ou o verbo modal vai estar logo depois dele, certo? No caso dessa frase, o verbo to be faz o próprio trabalho do verbo auxiliar e na outra frase, o do fez esse trabalho, ok? Então, novamente a plaquinha para você relembrar. Então, vou pronunciar todas elas de novo. How, que quer dizer como. Who, que quer dizer quem. What, que quer dizer o que, qual. Why, por quê. Where, onde, de lugar. Lembra que eu falei para vocês do macete? E when, que é quando, que já tem o N do quando, ok? How, who, what, why, where e when, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não lembrar, volta lá para o vídeo e assiste de novo. Você vai precisar praticar, ok? Dê um tempinho e volte. Não esqueça de fazer o seu homework. Eu sei que vocês vão dizer, teacher, você diz isso em toda a aula, mas ele é muito importante para complementar tudo que você aprendeu durante a aula, ok? I hope you have enjoyed. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês fiquem bem, ok? Bye bye. See you on next class. Thank you.